Capítulo 12. Atenção como poder silencioso. Se tivesse que escolher uma única habilidade que transforma a vida sem fazer barulho, escolheria a atenção. Não a atenção como um esforço tenso, mas como um poder silencioso. Porque a sua realidade, tal como você a experimenta, é feita do que você atende. E o que você atende, você alimenta. O que você alimenta cresce. Nem sempre cresce imediatamente por fora, mas cresce por dentro. E o que cresce por dentro acaba guiando suas decisões, sua linguagem, seus relacionamentos, suas ações. As pessoas costumam pensar que o poder é visível, que o poder é impor-se, destacar-se, dominar, ganhar discussões, ter a última palavra. Mas existe um poder mais profundo, mais silencioso, que não precisa de espetáculo. É o poder de direcionar sua atenção. Se você direciona sua atenção, direciona sua energia. E se você direciona sua energia, direciona seu destino cotidiano. A frequência aumenta quando sua atenção se torna estável e coerente. Não é preciso controlar o universo, é preciso controlar o lugar para onde você olha. Respire comigo por um instante. Inspire, expire. Observe, com honestidade, com que rapidez sua mente quer se desviar para outra coisa. Talvez para uma tarefa, uma preocupação, uma lembrança, uma ideia. Esse impulso não é seu inimigo. É um hábito. E, como todo hábito, pode ser treinado sem violência. A atenção não se conquista, cultiva-se como a horta do jardineiro. Com visitas diárias, com firmeza suave, com retorno. Quero propor uma ideia muito prática. Sua atenção é uma lâmpada. Onde você coloca a lâmpada, aparece o detalhe. Onde você não a coloca, fica na sombra. Muitos sofrimentos aumentam porque a lâmpada está no lugar errado. Você ilumina o que lhe falta, o que você teme, o que os outros fazem, o que você não controla. E enquanto ilumina isso, o seu próprio poder fica na escuridão. Não porque não exista, mas porque não o vê. A atenção, então, é um ato de governo interior. Agora, cuidado com uma confusão comum. Governar a atenção não significa negar a realidade. Não significa ignorar problemas. Significa escolher o que merece a sua energia agora. Porque pode observar um problema sem o tornar o seu lar. Você pode reconhecer uma dificuldade sem torná-la uma identidade. Você pode sentir medo sem entregar a ele o controle do dia. Isso é poder tranquilo, sentir sem obedecer automaticamente. Permita-me uma parábola. Em uma cidade onde o barulho era constante, vivia um aprendiz de pintor. Ele sonhava em criar uma obra que transmitisse paz, mas sua mente era um mercado. Ele se incomodava com os sons, as opiniões, as críticas imaginárias, a pressão de ser bom. Ele tentava pintar e ficava frustrado. Um dia, um mestre mais velho o convidou para seu ateliê. O ateliê era simples, poucas ferramentas, pouca decoração, muita luz. O aprendiz reclamou: "Não consigo me concentrar. Tudo me distrai. O mundo me arrasta." O mestre não o contradisse. Ele lhe deu um pincel e disse: "Bem, pinte esta xícara." O aprendiz ficou indignado. "Uma xícara? Eu quero pintar algo grande." O mestre repetiu: Pinte esta xícara." O aprendiz olhou para a xícara e começou a pintar, mas sua mente divagava. Isso é ridículo. Isso não vai me tornar um artista. Ele está me humilhando. Estou perdendo tempo." O mestre observou Ui, sem levantar a voz, disse: "Não pinte a ideia da xícara. Pinte a luz na xícara." O aprendiz ficou em silêncio. Olhou novamente. Percebeu como a luz se curvava na borda. Percebeu um reflexo suave. Percebeu uma pequena sombra sob a alça. E, pela primeira vez, sua mente parou de gritar. Estava ocupada observando. Passaram-se horas. Quando terminou, ele não havia pintado uma xícara grandiosa, mas havia pintado com presença. O mestre olhou para a obra e disse: agora você sabe o que é o poder." O aprendiz ficou confuso. O mestre explicou: "O poder é direcionar sua atenção para onde você decide, não para onde sua ansiedade ordena. Se você consegue manter sua atenção em uma xícara, você conseguirá mantê-la em sua vida. E se mantiver sua atenção, manterá sua ação."
Essa lição é para você. A atenção é o músculo que sustenta todo o resto. Sem atenção, sua disciplina se rompe. Sem atenção, seus limites são negociados. Sem atenção, sua linguagem se torna automática. Sem atenção, seu corpo fala com você e você não o ouve. Sem atenção, a pequena verdade passa e você segue em frente. Com atenção, por outro lado, surge uma vida diferente, não porque o mundo muda, mas porque você muda sua maneira de ser. Agora, vamos olhar para a atenção em termos de frequência. Uma frequência dispersa se alimenta de estímulos rápidos. Você pula de uma coisa para outra. Você busca alívio imediato. Você tem dificuldade em se concentrar em uma única tarefa. Você tem dificuldade em ouvir de verdade. Você tem dificuldade em terminar o que começa. Essa dispersão não é falta de inteligência, é excesso de ruído. E o ruído, muitas vezes, vem de uma necessidade, evitar sentir algo. Quando você evita sentir, você se distrai. A distração é anestesia. Funciona por um tempo, mas depois deixa você vazio. E a partir do vazio você busca mais distração. Esse ciclo diminui sua frequência porque o torna reativo. O poder tranquilo é interromper esse ciclo com uma decisão simples. Hoje minha lâmpada estará aqui. E aqui significa uma coisa de cada vez. Uma conversa de cada vez. Uma tarefa de cada vez. Um gesto de cada vez. Proponha um treinamento imediato, sem torná-lo um ritual pesado. Na próxima ação que você realizar depois de ler, decida fazê-la com atenção plena, mesmo que seja breve. Se você for beber água, beba água. Sinta o copo, a temperatura, o gole. Se você for escrever, escreva uma frase com presença. Se você for arrumar, arrume um objeto e coloque-o no lugar. A ideia não é torná-lo lento, mas torná-lo presente. A presença, paradoxalmente, costuma torná-lo mais rápido depois, porque reduz erros e reduz resistência. A atenção também é o remédio contra a dúvida excessiva. Muitas vezes você duvida não porque não sabe, mas porque está olhando para muitas direções. Sua mente se enche de possibilidades, cenários, opiniões. A atenção, ao se concentrar, elimina o desnecessário. É como limpar uma lente. Ao limpar, o mundo é visto com contornos. E quando você vê contornos, você decide. Quero que você perceba outra dimensão. A atenção é amor. Não amor romântico, amor como ato de estar. Quando você dá atenção a alguém, você dá presença. Quando você dá atenção a si mesmo, você dá dignidade. Muitas pessoas não se sentem valiosas não porque não sejam, mas porque nunca prestam atenção real a si mesmas. Elas se tratam como mais uma tarefa, como um problema a ser resolvido, como um inimigo a ser corrigido. A frequência aumenta quando você começa a se tratar como alguém digno de atenção. Agora, a atenção tem inimigos cotidianos. Alguns são externos, telas, notificações, ruídos, urgências alheias. Outros são internos, ansiedade, comparação, medo, necessidade de controle. Você não precisa eliminar todos os inimigos. Você precisa treinar o retorno. Cada vez que perceber que se distraiu, volte. É isso. Voltar não é fracasso, é prática. O mestre da oficina não pedia ao aprendiz que nunca se distraísse. Ele pedia que ele voltasse para a luz na xícara. A atenção é esse retorno. Proponha uma imagem para o dia. Imagine que sua atenção é uma moeda. Você tem um número limitado de moedas por dia. Cada vez que você a dá a algo que não a merece, você empobrece sua energia. E depois se pergunta por que está cansado. Você está cansado porque pagou sua vida com moedas nos lugares errados. O poder tranquilo é escolher onde você investe. Para onde vai sua atenção que depois te deixa vazio? Talvez em discutir mentalmente com alguém. Talvez em imaginar cenários negativos. Talvez em revisar coisas sem necessidade. Talvez em se comparar. Talvez em consumir conteúdo que te agita. Identifique uma fuga. Apenas uma. E decida um gesto para fechá-la hoje, não amanhã. Hoje. Fechar uma fuga não significa viver em uma bolha. Significa recuperar a soberania. Por exemplo, se sua fuga é revisar o telefone ao acordar,
Seu gesto pode ser deixá-lo longe e respirar 1 minuto antes de tocá-lo. Se sua fuga é a ruminação mental, seu gesto pode ser escrever 3 linhas para tirar o pensamento do circuito. Se sua fuga é o conteúdo ansioso, sua ação pode ser escolher um intervalo de tempo e, fora desse intervalo, não consumi-lo. Se sua fuga é a comparação, sua ação pode ser lembrar sua ação do dia. Hoje, eu faço isso. A atenção, nesse sentido, é uma ferramenta de design, assim como a disciplina suave. Agora, vamos levar isso à ação concreta em uma tarefa importante para você. Há algo que você deseja construir, um hábito, um projeto, uma vida mais coerente. Esse algo é construído em pequenos blocos de atenção. Não é construído em fantasias. A fantasia é atenção sem ação. A ação é atenção aplicada. Se você deseja avançar, defina um breve bloco em que sua atenção estará apenas nesse algo. E quando a resistência aparecer, volte para o corpo. Volte para a respiração. Volte ao gesto. O poder tranquilo não precisa de alta motivação, precisa de direção estável. A um ponto mais profundo, a atenção também revela seu medo. Quando você tenta manter a atenção em algo importante, a mente se defende com distrações. Porque se você mantém a atenção, você se torna responsável. E a responsabilidade assusta o ego. Manter a atenção significa que você não terá desculpas. Significa que você verá com clareza o que faz e o que não faz. E essa clareza pode incomodar. Mas lembre-se, o desconforto é saudável. A atenção não te castiga, ela te mostra. E o que ela te mostra te liberta. Quero encerrar com a imagem do aprendiz pintando a xícara. A xícara era pequena, mas o treinamento era grande. Sua vida está cheia de xícaras, momentos simples em que você pode treinar a atenção. E cada vez que você treina no simples, fortalece seu músculo para o importante. Então, quando chegar a hora da grande ação, você não dependerá do impulso. Você dependerá da sua capacidade de estar. Ao terminar este capítulo, escolha uma única coisa que você fará hoje com atenção total. Não por muito tempo, mas com verdade. E observe o efeito. A mente se acalma, o corpo se ordena, a frequência aumenta. A partir daí, faça uma segunda coisa. É assim que se constrói o poder tranquilo. Não em discursos, mas na maneira como você olha. Porque quando você olha bem, finalmente vê o caminho. E quando você vê o caminho, agir deixa de ser uma luta e se torna uma consequência. Capítulo 13. O fim da procrastinação sagrada. A procrastinação nem sempre é preguiça. Às vezes é medo com roupas elegantes. Às vezes é dor disfarçada de ainda não. Às vezes é perfeccionismo se passando por prudência. E às vezes, o mais sutil é uma forma de espiritualidade mal interpretada. Esperar por um sinal perfeito, um estado ideal, uma certeza absoluta, como se a vida lhe devesse um momento sem tremores. Eu chamo isso de procrastinação sagrada, porque se justifica com palavras bonitas, mas acaba roubando o seu dia. Há pessoas que dizem, estou me alinhando, quando na verdade estão evitando. Ou dizem, estou esperando o momento certo, quando na verdade estão se protegendo do fracasso. Ou dizem, ainda não sinto isso, quando na verdade não querem atravessar o limiar do desconforto saudável. Não estou dizendo isso para apontar o dedo para você. Estou dizendo isso porque esse padrão é comum em pessoas sensíveis, imaginativas e com um desejo real de mudança. Precisamente por isso, se você não perceber, ele te prende. E se ele te prende, sua frequência fica na intenção e não se transforma em ação. Respire comigo. Inspire. Expire. Observe o que acontece em seu corpo quando você ouve a palavra procrastinação. Talvez apareça resistência. Talvez apareça culpa. Talvez apareça um pensamento defensivo. Eu não procrastino, só estou ocupado. Não lute. Apenas observe. Seu corpo é honesto. Sua mente protege. E hoje você não precisa se proteger. Você precisa se libertar. A procrastinação sagrada é perigosa porque parece nobre. Ela faz você acreditar que está sendo responsável quando, na verdade, está sendo evasivo. Ela faz você acreditar que está sendo profundo quando, na verdade, está evitando o primeiro passo. E o primeiro passo sempre é mais humilde do que a fantasia.
A fantasia costuma ser perfeita. O primeiro passo costuma ser desajeitado. É por isso que o ego prefere fantasiar. Lá ele pode se sentir grande sem se arriscar. Mas a vida não muda com fantasia. A vida muda com o primeiro gesto repetido. Quero que você se lembre de algo dos capítulos anteriores. Sua frequência se eleva com coerência, não com intensidade momentânea. Ela se eleva quando sua palavra tem peso. Ela se eleva quando seu corpo confia em você. E seu corpo só confia em você quando vê evidências. A evidência não é um discurso, é uma ação. Por isso, acabar com a procrastinação sagrada é, no fundo, um ato de amor por você, é parar de prometer a si mesmo e começar a cuidar de si mesmo com ações. Permita-me uma parábola. Em uma cidade montanhosa, vivia um escultor que sonhava em criar uma figura que representasse o despertar. Ele tinha esboços lindos. Ele tinha ideias precisas. Ele tinha frases inspiradoras. Ele falava de sua obra como se ela já existisse. As pessoas o admiravam por sua visão. Mas havia um detalhe: o mármore continuava intacto. Todas as manhãs, o escultor entrava em seu ateliê, olhava para o bloco, respirava e ia ler. Preciso de mais inspiração, dizia ele. Ou saía para caminhar. Preciso de mais clareza, dizia ele. Ou ia conversar com outros artistas. Preciso de perspectiva, dizia ele. Meses se passaram. Depois anos. Seus esboços ficaram mais sofisticados. Seus discursos mais refinados. Mas o mármore continuava intacto. Um dia, um senhor idoso que quase nunca falava no Grêmio visitou seu ateliê. Ele olhou para o bloco de mármore, olhou para os esboços e perguntou calmamente: "Onde está a primeira marca?" O escultor ficou irritado. "Não quero estragar tudo", disse ele. "Quero fazer isso perfeito. Esta obra é importante." O senhor idoso assentiu, sem discutir. Pegou um cinzel, apoiou-o em um canto do mármore e deu uma pequena martelada. Não destruiu nada, apenas fez uma marca. O escultor ficou alarmado. "Não!" gritou ele. O velho olhou para ele com serenidade e disse: "Ah, agora ela existe. Antes era apenas um sonho. O sagrado não se protege evitando. O sagrado se honra começando." Então ele largou o cinzel e foi embora. O escultor ficou olhando para a marca. Era pequena, imperfeita, mas era real. E, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo diferente, não emoção, mas responsabilidade. No dia seguinte, ele voltou à oficina e deu mais uma martelada. E outra. Ele não se tornou um gênio da noite para o dia, mas deixou de ser um sonhador imóvel, tornou-se um criador em processo. Essa primeira marca é o que falta quando você adia de forma sagrada. Você adia esperando por uma perfeição que nunca chega, porque a perfeição não precede o processo. O processo precede a forma. A clareza geralmente vem depois do movimento, não antes, e o movimento correto, quase sempre, é pequeno. Agora, quero que você olhe para suas próprias desculpas com ternura firme. Não para se humilhar, mas para se libertar. O que você diz quando adia? "Não tenho tempo. Estou cansado. Não sei por onde começar. Preciso aprender mais. Preciso resolver outras coisas primeiro." Algumas dessas razões são reais. Mas mesmo quando são reais, há uma pergunta que as atravessa: o que posso fazer hoje, mesmo que seja mínimo? A procrastinação sagrada é quebrada com essa pergunta, porque a pergunta devolve a soberania. Ela tira você do tudo ou nada. Ela traz você para a ação. Aqui convém distinguir entre esperar e preparar. Preparar é útil. Organizar ferramentas, estudar o necessário, elaborar um plano simples. Esperar, por outro lado, é adiar sem agir. A diferença é sentida no corpo. Quando você se prepara, sente uma calma ativa. Quando você espera, sente uma ansiedade estagnada. Se hoje você está esperando, transforme isso em preparação. Não fique no limbo. Faça algo que o aproxime, mesmo que seja pouco. A procrastinação sagrada também se alimenta de uma ideia falsa: se não fizer perfeito, não vale a pena. Essa ideia é uma sentença contra a vida, porque a vida é um ensaio. A natureza não nasce perfeita. Ela se ajusta.
A árvore não decide sua forma antes de crescer. Ela cresce e nesse crescimento se forma. Você também. Se você exige perfeição antes de começar, está exigindo algo que a realidade não oferece. Seja responsável consigo mesmo, troque essa exigência por um pacto mais humano. Um pacto como: fecha o Zema, o suficiente hoje e melhor amanhã. Respire. Inspire. Expire. Agora pense naquilo que você vem adiando. Não escolha 10 coisas. Escolha uma. Apenas uma. Pode ser um projeto, uma conversa, um hábito, uma decisão, um trâmite, um treinamento. Visualize-o. Note a resistência. Note a voz que diz: é. Depois, essa voz não é sua inimiga, é uma guardiã. Ela quer protegê-lo da dor de tentar. Agradeça a intenção dela. E então diga calmamente: hoje farei a primeira marca. Agora, qual é a primeira marca? Deve ser tão pequena que não possa ser muito discutida. Deve ser uma ação de menos de 1 hora, idealmente menos. Abrir um documento e escrever algumas linhas. Ligar e pedir informações. Marcar uma reunião. Organizar o material. Escrever a primeira mensagem. Praticar por alguns minutos. Criar um rascunho. O objetivo da primeira marca não é terminar o trabalho, é quebrar o feitiço da imobilidade. É mostrar ao seu sistema: sim, eu posso começar. Esse início muda sua frequência porque transforma intenção em evidência. Quero que você tenha cuidado com uma armadilha, a armadilha de começar e depois desistir, e usar a desistência como prova de que você não serve. Isso é uma crueldade. Se você começar e desistir, não conclua que você é incapaz. Conclua que seu projeto precisa de ajustes. Talvez a primeira meta fosse grande demais. Talvez seu ambiente o distraia. Talvez você precise de um limite. Talvez você precise dormir melhor. Ajuste. Volte. O fim da procrastinação sagrada não é uma vitória de um dia, é uma mudança de relacionamento. Você passa de prometer a si mesmo a se sustentar. A procrastinação sagrada também é quebrada quando você entende que o medo não vai embora para começar. O medo diminui quando você começa. Esperar que o medo vá embora é como esperar que o mar seque para nadar. Isso não vai acontecer. O que acontece é que você aprende a nadar no mar que existe. Você aprende a agir com medo e com respiração. Isso é maturidade. Proponho um método interior muito simples para esses momentos. Quando perceber a procrastinação, faça 3 coisas. Primeiro, nomeia sem insultos. Estou procrastinando. Segundo, respire profundamente uma vez. Terceiro, pergunte: qual é o primeiro passo? E dê esse passo imediatamente, antes que a mente construa outra desculpa. A mente é rápida para justificar. Você deve ser mais rápido para agir. Não com violência, com clareza. Agora, se sua procrastinação é por exaustão real, a primeira marca pode ser descansar com intenção. Descansar não como fuga, mas como reparação. Porque também existe procrastinação por desgaste. Se você está desgastado, seu sistema precisa de recuperação para sustentar a ação. Mas mesmo aí, há uma diferença. Descansar com intenção deixa você melhor, fugir deixa você pior. Descansar com intenção inclui limites, higiene do sono, redução de ruído, cuidados básicos. Isso também é ação. É um primeiro passo em direção à coerência. Quero que você entenda isso. O sagrado não é o perfeito. O sagrado é o que importa para você. E o que importa para você merece ser tocado por suas mãos, mesmo que elas tremam. Não espere ser outra pessoa. Comece sendo quem você é, com a ferramenta que você tem hoje. O primeiro passo não exige que você seja genial. Exige que você esteja presente. Feche este capítulo lembrando-se do escultor. Ele acreditava que proteger o sagrado era não tocar no mármore. Mas o sagrado estava morrendo em sua imaginação. O ancião, com um pequeno golpe, trouxe-o de volta à vida. Hoje, você é esse ancião para si mesmo. Hoje, você pega o cinzel. Hoje, você faz a primeira marca. Ao terminar de ler, escolha sua primeira marca e faça-a. Não pense nisso como começar um projeto. Pense nisso como recuperar um direito. O direito de se mover,
E quando você se mover, mesmo que seja pouco, sentirá algo que não se consegue com discursos. Um alívio real, uma paz ativa. Essa paz não vem porque tudo está resolvido, vem porque você parou de se trair. E esse é o verdadeiro fim da procrastinação sagrada. Quando sua vida deixa de esperar permissão e começa a honrar, com ações, o que já sabe. Capítulo 14. A coragem da primeira ação. A coragem não é a ausência de medo. É a capacidade de agir com o medo presente, sem permitir que ele assuma o controle. E a primeira ação, quase sempre, é o momento em que o medo se torna mais intenso. Porque antes da primeira ação, tudo pode permanecer na esfera das ideias. Na esfera das ideias, não há risco real. Na ideia, você pode ser perfeito. Na ideia, ninguém o julga, nem mesmo você. Mas quando você dá o primeiro passo, a realidade aparece. Aparece a possibilidade de errar, de não agradar, de perder algo, de mudar um relacionamento, de se descobrir diferente do que imaginava. É por isso que a primeira ação requer coragem, não porque seja grande, mas porque é verdadeira. Respire comigo. Inspire. Expire. Observe como o corpo se sente ao pensar em fazer isso hoje. Talvez o estômago fique apertado. Talvez a garganta feche. Talvez o peito fique tenso. Esse é o corpo se preparando para o limiar. Não interprete isso como um sinal de que você não deve fazer isso. Interprete isso como um sinal de que você se importa. O que não importa para você não te assusta. E o que te assusta, às vezes, é a porta que estava esperando por você. A esta altura, você já sabe algo fundamental: sua frequência aumenta com coerência. E a coerência se demonstra em ações, não em desejos. Você pode ler, compreender, emocionar-se, visualizar, planejar. Tudo isso é útil. Mas se você não der o primeiro passo, seu sistema continuará aprendendo a mesma lição. Eu me entusiasmo, mas não me sustento. E essa lição, repetida, cria desconfiança interior. Não porque você seja fraco, mas porque seu corpo aprende por evidência. Seu corpo acredita no que você faz, não no que você promete. É por isso que este capítulo é uma aula magistral sobre coragem cotidiana. Não a coragem épica de um filme, mas a coragem que muda sua vida silenciosamente. Abrir o documento, fazer a ligação, dizer a verdade, estabelecer limites, sair para caminhar, organizar o espaço, pedir ajuda, começar o hábito, terminar o que está pendente. Esses gestos parecem pequenos, mas são gigantes para o seu sistema nervoso quando quebram uma cadeia antiga. Permita-me uma parábola. Em uma região de campos abertos, vivia uma mulher que ensinava jovens aprendizes a montar. Ela não ensinava apenas a montar cavalos, ensinava a lidar com o medo. Porque o medo aparece quando você está prestes a subir em um animal grande que tem vontade própria. Alguns alunos ficavam olhando para o cavalo de longe, admirando-o, falando sobre o quanto queriam montar, mas nunca subiam. Outros se aproximavam e tocavam o cavalo, mas no último segundo recuavam. E outros subiam de repente, por impulso, sem presença, e acabavam caindo. A professora observava sem zombar. Um dia, um aprendiz disse a ela: "Eu quero, mas não consigo. Sinto que, se subir, algo vai dar errado." A professora não respondeu com frases motivacionais. Ela o levou até o cavalo mais calmo, não o mais dócil, mas o mais estável. Pediu que ele se colocasse ao lado do animal e apenas respirasse. "Olhe para o lado dele", disse ela. "Sinta a respiração dele. Ajuste a sua à dele." O aprendiz se sentiu ridículo, mas obedeceu. Aos poucos, seu corpo relaxou. Então a professora pediu algo surpreendente. "Coloque o pé no estribo e abaixe-o." Só isso. O aprendiz fez o que ela pediu. Nada aconteceu. "De novo", disse a professora. "Pé para cima, pé para baixo." Outra vez. Após várias repetições, o corpo do aprendiz deixou de reagir como se estivesse prestes a morrer. A professora sorriu. Agora o seu sistema aprendeu que o primeiro gesto não o destrói. Quando o medo diminuiu um pouco, a professora disse: "Agora coloque o pé e fique aí um segundo." O aprendiz fez isso. Ele tremeu, mas ficou. Respirou. Não se apressou. Abaixou o pé. Repetiu. Finalmente,
A professora disse: "Ah, agora suba, mas não fique. Suba e desça." O aprendiz subiu e desceu. E algo aconteceu. A ação deixou de ser um salto no vazio. Tornou-se um movimento treinado. Dias depois, o aprendiz realmente montou e andou alguns metros. Ele não se tornou especialista em um dia, mas cruzou o limiar. E a professora disse uma frase que quero que você se lembre: coragem não é subir sem medo. Coragem é ensinar ao corpo que ele pode atravessar sem se perder. Esse ensinamento se aplica à sua primeira ação. A primeira ação não precisa ser um salto gigantesco. Pode ser um primeiro gesto repetido. Pode ser um treinamento de limiar. Se o seu medo é grande, não use violência. Use uma escada. Escada significa dividir o primeiro passo em passos ainda menores. Não para evitar, mas para avançar com serenidade. O ego quer tudo ou nada. A frequência madura escolhe hoje um. Agora, quero que você observe sua primeira ação na sua vida atual. Qual é o gesto que você sabe que abriria uma porta? Pode ser começar um projeto que você adiou. Pode ser uma conversa que atrapalha sua paz. Pode ser um hábito que você sabe que elevaria sua energia. Escolha um. Apenas um. Não procure a ação que faria você parecer impressionante. Procure a ação que faria você se sentir coerente. Depois de escolher, observe o seguinte: sua mente tentará exagerar. Quando quer evitar, a mente transforma o primeiro passo em uma montanha. Tenho que fazer isso perfeitamente. Tenho que estar pronto. Tenho que mudar tudo. Tenho que ser outra pessoa. Isso é dramatização. E a dramatização é uma forma de adiamento. A coragem real reduz. Simplifica o que é importante. Diz a você: apenas o primeiro gesto. Expire. Inspire. Expire. Agora formule sua primeira ação como uma frase concreta e pequena. Não vou mudar minha vida, mas vou abrir isso e trabalhar por um curto período, ou vou enviar esta mensagem hoje, ou vou caminhar alguns minutos, ou vou arrumar este canto, ou vou marcar esta consulta. Seja preciso. A precisão acalma o corpo. Quero que você se lembre do capítulo sobre linguagem. As palavras antes de agir são importantes. Se você disser que preguiça, seu corpo desliga. Se você disser tenho medo, você pode ficar parado. Mas se você disser vou dar o primeiro passo, seu corpo entende movimento. A coragem se sustenta com uma frase ponte, uma frase que não nega o medo, mas o acompanha. Por exemplo, tenho medo e faço isso suavemente, apenas o primeiro passo, fico presente, hoje é o suficiente. Escolha uma frase em que seu corpo acredite. Agora, há uma parte da coragem que poucas pessoas percebem, a coragem de ser visto por você mesmo. Porque muitas vezes você não teme o julgamento do mundo tanto quanto teme o julgamento interno. Você teme ver sua falta de jeito. Você tem medo de ver sua inconsistência. Você tem medo de confirmar uma velha ideia de que você não é capaz. Então você prefere ficar na ideia, onde essa confirmação não ocorre. Mas essa proteção custa a sua vida. A primeira ação obriga você a se ver real. E se ver real, no início, pode doer. Mas é o início da liberdade. Porque só o real pode ser melhorado, o imaginário permanece igual. Aqui há outra distinção importante. Coragem não é exigir de você mais do que o humano. Coragem é manter-se na direção, mesmo com humanidade. É aceitar que haverá dias bons e dias ruins e, mesmo assim, dar o primeiro passo. É aceitar que haverá dúvidas e, mesmo assim, colocar o pé no estribo. É aceitar que haverá desconforto e, mesmo assim, respirar e seguir em frente. Coragem é continuidade. Proponho um treinamento para que você não dependa da emoção. Quando chegar a hora da sua primeira ação, não espere sentir vontade. Faça um sinal físico. Um sinal de início. Pode ser algo tão simples como colocar os 2 pés no chão, endireitar as costas, expirar profundamente e dizer sua frase de transição. Esse ritual mínimo diz ao corpo: vamos começar. O corpo adora sinais. Sinais claros reduzem a ansiedade. Então comece com um trecho curto. Não porque você seja fraco, mas porque você quer criar evidência. Se você se propõe a fazer demais e não cumpre, reforça a história da traição. Se você se propõe a fazer um trecho curto e cumpre, reforça a confiança. E a confiança é um multiplicador. Depois você poderá ampliar.
Mas primeiro você precisa de credibilidade consigo mesmo. Quero que você observe algo. Após a primeira ação, mesmo que pequena, geralmente surge uma paz ativa. Não necessariamente alegria, mas sim um alívio. Esse alívio é o sinal de que você cruzou a linha. E esse alívio é viciante de uma forma saudável. Ele mostra que a ação não mata, ela liberta. A maioria das pessoas acredita que a ação as esgotará. Na verdade, o que as esgota é a tensão de não fazer. A tensão de saber e não agir. A tensão de adiar. Essa tensão consome energia todos os dias. A primeira ação libera essa energia presa. Agora vamos falar sobre coragem social. Às vezes, a primeira ação implica decepcionar expectativas. Implica dizer não. Implica escolher um caminho que os outros não entendem. Implica deixar de ser a pessoa que todos conhecem. Essa coragem não se treina com discursos. Ela é treinada com limites e com repetição serena. No início, você se sentirá estranho. Mas lembre-se, o estranho é sinal de mudança. Se sua nova vida não parecesse estranha no início, significaria que você está repetindo o mesmo. Permita-me insistir em algo responsável. A coragem não promete que tudo dará certo. A coragem promete que você estará consigo mesmo, independentemente do resultado. Essa é a base. Quando seu sistema sabe que você não o abandonará se errar, ele se atreve. Porque o medo mais profundo não é falhar, é ficar sozinho consigo mesmo. A coragem é o compromisso. Não me abandono. Feche os olhos por um instante, se puder. Visualize sua primeira ação. Visualize o primeiro gesto, não o final. Observe o desconforto. Respire. Diga sua frase ponte. E então imagine que você está realmente fazendo isso com calma. Observe a cena. Observe seu corpo. Observe sua mente. E então decida, hoje vou dar esse primeiro passo. Não para ser corajoso diante do mundo, mas para ser coerente consigo mesmo. Ao terminar este capítulo, não o transforme em inspiração. Transforme-o em evidência. Escolha sua primeira ação e faça-a hoje. Se parecer demais, reduza o gesto até que seja possível. Mas não deixe apenas na ideia. Dê o primeiro passo. Coloque o pé no estribo. Ajuste a respiração. E atravesse. Porque a coragem da primeira ação é o ponto em que sua frequência deixa de ser um desejo e se torna um caminho. E quando a frequência se torna caminho, a vida começa a responder de uma maneira diferente. Não como recompensa, mas como consequência. Você se torna mais claro, mais estável, mais presente. E a partir daí, a ação não é mais um feito, é a sua nova forma de viver o dia. Capítulo 15. A identidade que se sustenta em privado. A verdadeira identidade não se constrói em público. Ela se constrói em privado, naqueles momentos em que ninguém te observa, ninguém te aplaude e ninguém te corrige. É em privado que você escolhe se cumpre sua palavra ou se a negocia. É em privado que você decide se fala consigo mesmo com respeito ou com crueldade. É em privado que sua atenção se dispersa ou se torna um poder tranquilo. Portanto, se você quer uma mudança real, não se pergunte primeiro que imagem você quer projetar. Pergunte-se que tipo de pessoa você está disposto a ser quando não há testemunhas. A frequência ascendente não precisa de espetáculo. Ela precisa de estabilidade. E a estabilidade nasce de uma identidade que não depende do olhar externo. Se sua identidade depende do reconhecimento, sua energia se torna frágil. Ela sobe quando você é aprovado e desce quando você é ignorado. Por outro lado, se sua identidade se sustenta em privado, sua energia tem um alicerce próprio. Sua ação não se torna perfeita, mas confiável. E a confiabilidade é uma forma de poder silencioso. Respire comigo. Inspire. Expire. Observe-se, ao ouvir em privado, algo surge em seu peito. Às vezes surge um desconforto, porque o privado é o lugar onde você não pode sustentar um personagem. Em privado, seus hábitos são vistos. Vê-se sua disciplina suave ou seu abandono. Vê-se sua ordem ou seu caos. Vê-se sua capacidade de voltar quando você se distrai. Esse lugar pode causar vergonha se você passa anos prometendo a si mesmo sem cumprir. Mas a vergonha não é o fim.
É um sinal de que sua alma quer integridade. E a integridade é o início de uma nova identidade. Quero lhe dizer algo que talvez tire a pressão de você. Você não precisa inventar uma identidade. Você precisa revelar a identidade que já está tentando nascer. Sua frequência está mudando e essa frequência traz consigo uma versão mais coerente de você. Não é uma máscara melhor, é uma verdade mais estável. E essa verdade se instala com pequenas ações repetidas, especialmente quando ninguém está vendo. Aí está a chave. Permita-me uma parábola. Em um lugar de invernos longos, vivia um artesão que fabricava lamparinas a óleo. Suas lâmpadas não eram luxuosas, mas eram duráveis. As pessoas que viajavam as preferiam porque não se apagavam facilmente com o vento. Um jovem aprendiz, impaciente, queria aprender o ofício. Ele perguntou ao artesão qual era o segredo para que suas lâmpadas fossem tão confiáveis. O artesão não falou de materiais raros nem de técnicas misteriosas. Ele disse: "Eu testo cada lamparina em minha casa." O aprendiz ficou surpreso. "Você não as testa aqui na oficina?" O artesão respondeu: "Aqui eu posso fingir. Na oficina, posso fazer com que pareça bom. Em minha casa, à noite, quando não há luz, eu preciso que funcione. Se falhar, falha para mim. E isso é a única coisa que me importa." Todos os dias, o artesão levava uma lâmpada nova para sua casa. Ele a acendia, deixava-a acesa, observava a chama, percebia se o óleo se consumia muito rápido, percebia se o vidro embaçava, percebia se o vento de uma janela a fazia vacilar. Se a lâmpada falhava, ele não a vendia. Ele a ajustava. No dia seguinte, ele a testava novamente. Ele não fazia isso para impressionar ninguém. Ele fazia isso porque seu critério era privado. Sua identidade como artesão não vivia na reputação do mercado, vivia na confiança que ele tinha em seu próprio trabalho quando ninguém o observava. Com o tempo, as pessoas passaram a admirá-lo. Mas a admiração foi consequência, não motivo. O motivo era seu padrão interno. Seu padrão era que funcione quando não há testemunhas. Esse padrão lhe deu um poder raro: tranquilidade. E a tranquilidade lhe deu consistência. E a consistência lhe deu reputação. Essa lâmpada é você. Em público, você pode parecer. Em privado, ou você funciona ou não. E funcionar não significa não errar. Significa reacender-se. Significa manter sua prática. Significa honrar sua pequena verdade. Significa dizer não sem culpa quando ninguém está lá para te parabenizar por estabelecer limites. Significa limpar o desnecessário sem que ninguém perceba. Significa dar o primeiro passo, mesmo que ninguém veja você começar. A identidade que se mantém em privado é construída com um pacto simples. Faço o que é certo, mesmo que não haja recompensa imediata. Isso é difícil para o ego, porque o ego vive de recompensas visíveis. Mas sua vida real é construída na invisibilidade. O corpo se fortalece com repetições invisíveis. A mente se ordena com hábitos invisíveis. Os projetos avançam com horas invisíveis. Os limites se tornam naturais com decisões invisíveis. E essas invisibilidades, acumuladas, se transformam em destino visível. Agora, seja responsável com essa ideia. Não se trata de viver escondido nem de desprezar o público. Trata-se de fazer com que o público seja coerente com o privado, e não o contrário. Muitas pessoas tentam arrumar sua vida mudando o público, imagem, discurso, promessas, anúncios. Mas o privado continua igual. Então surge uma tensão. A imagem cresce e a base desmorona. Por outro lado, se você fortalecer o privado, o público se ordena sozinho, sem esforço. Porque não há contradição. Convido você a olhar para 3 espaços privados em sua vida. Não como um exame moral, mas como um mapa. Primeiro, sua manhã. Segundo, sua noite. Terceiro, aqueles pequenos momentos em que ninguém vê o que você escolhe, quando você fica sozinho com o telefone, quando decide se vai trabalhar ou se vai se distrair, quando decide se vai falar com respeito ou com dureza, quando escolhe se vai cumprir uma promessa mínima ou se vai deixar para depois. Esses momentos são sua verdadeira oficina. É aí que se fabrica sua identidade. Pergunte a si mesmo com serenidade: o que faço quando ninguém está me vendo?
Não responda para se punir. Responda para se entender. Se descobrir hábitos que não gosta, não se humilhe. Apenas reconheça: isso é o que tenho praticado. Porque sua identidade atual, em grande parte, é prática acumulada. E se é prática, pode ser mudada. Não de uma vez, mas com constância. Aqui está uma verdade que te liberta. Você não é seus impulsos. Você é o que escolhe repetir. Seus impulsos são clima. Suas repetições são arquitetura. Um dia você pode se sentir fraco e, mesmo assim, fazer sua mínima evidência. Isso constrói identidade. Um dia você pode sentir ansiedade e, mesmo assim, manter a atenção em uma tarefa breve. Isso constrói identidade. Um dia você pode sentir vontade de agradar e, mesmo assim, dizer não com calma. Isso constrói identidade. Você não precisa se sentir bem para agir bem. Você só precisa de um pacto. O pacto privado é o mais importante, porque ninguém o impõe. Ninguém te controla, ninguém te castiga, ninguém te recompensa. É puro governo interior. E aí surge a pergunta decisiva: você confia em si mesmo? Se você não confia, não é porque você é mau, é porque você carece de provas. Então, a solução não é odiar a si mesmo. A solução é dar a si mesmo pequenas provas. Cada pequena prova é um tijolo. Cada tijolo é identidade. Agora lembre-se do artesão de lâmpadas. Ele não dizia: sou um grande artesão. Ele testava a lâmpada. Você não precisa repetir: sou disciplinado, sou forte, sou coerente. Você precisa provar isso. Provar significa fazer um ato privado que confirme a identidade que você deseja habitar. Que ato? Um que tenha estas qualidades: pequeno, repetível, claro. Pequeno para que você não negocie demais. Repetível para que se torne um hábito. Claro para que seu corpo registre. Por exemplo, uma respiração consciente ao acordar antes de tocar no telefone. Um breve período de atenção em seu projeto. Uma ordem mínima em seu espaço. Um limite com um aplicativo. O encerramento de uma tarefa pendente. Um gesto de cuidado corporal. Uma página escrita. Uma caminhada curta. Uma mensagem honesta. Não importa qual, desde que seja evidente. Agora vamos falar sobre o lugar onde o privado mais se revela: à noite. A noite é quando a maioria cai em automatismos porque o cansaço diminui a vigilância. Se você se abandonar à noite, não se culpe. Entenda que há um ponto de treinamento aí. A noite pode ser uma caverna de dispersão ou um templo de reparação. E escolher isso é identidade. Às vezes, o ato privado mais poderoso é ir para a cama na hora que você prometeu, mesmo que ninguém veja. Esse gesto simples diz ao corpo: eu te respeito. E quando o corpo se sente respeitado, ele coopera com suas ações diurnas. Outro ponto privado é a maneira como você fala consigo mesmo. Em público, você pode parecer gentil, mas em privado você se insulta. Isso cria uma fissura, porque sua mente vive com você o tempo todo. Se sua voz interna é cruel, sua frequência diminui, mesmo que sua imagem seja positiva. A identidade que se sustenta em privado inclui uma linguagem interna que é firme sem ser violenta. Firmeza significa: vou tentar novamente, não desisto, hoje faço o mínimo. Violência significa: você é um desastre, você não serve, sempre igual. Mudar essa voz não é ingenuidade, é estratégia. Porque um sistema atacado busca escapar, um sistema acompanhado se sustenta. Quero que você veja algo. O privado é onde se decide se sua vida é uma promessa ou um caminho. A promessa vive nas palavras. O caminho vive nas repetições. E as repetições mais valiosas costumam ser invisíveis. A primeira ação do dia, o limite silencioso. A pequena limpeza. A pausa antes de responder. A atenção à respiração. O não há procrastinação. Esses gestos não aparecem nas redes sociais, não geram aplausos, mas mudam o seu destino. Agora, pode surgir uma pergunta: e se eu fizer tudo isso e ninguém reconhecer? Essa pergunta é o ego buscando recompensa. Responda com calma: eu reconhecerei. Porque quando você se reconhece, sua autoestima deixa de depender do mundo.
A autoestima real não é acreditar que você é especial. É confiar que você se sustenta. E essa confiança é conquistada em particular. Propõe uma prática para hoje, simples e direta. Escolha um momento particular que costuma ser fraco para você. Pode ser ao acordar, ao terminar o trabalho, ao anoitecer, antes de dormir. Escolha um. Agora decida uma única ação que você fará nesse momento para sustentar sua nova identidade. Algo que, se repetido, mudará sua frequência. Decida a ação, visualize-a, e quando chegar a hora, faça-a sem longa negociação. Faça-a como o artesão testa a lâmpada, não para demonstrar, mas para confiar. Depois de fazer isso, pare por um instante e sinta o corpo. Não para buscar emoção, mas para registrar evidências. Diga interiormente: isso conta, porque conta. Cada ato privado conta. Cada ato privado é uma marca no mármore. Cada ato privado é uma moeda investida no seu futuro. Cada ato privado é uma forma de dizer a si mesmo: não me abandono. Feche este capítulo com uma verdade serena. Sua identidade não é o que você diz que é. Sua identidade é o que você faz quando ninguém está olhando. E isso não é uma condenação, é uma oportunidade. Porque se ninguém está olhando, também ninguém está limitando você. Você é livre para se construir com atos pequenos e verdadeiros. E quando essa construção amadurece, sua vida externa muda sem que você precise forçá-la. Ela muda porque não é mais sustentada por um personagem, mas por uma base. E uma base, quando é real, sustenta. Como uma lâmpada que não se apaga à noite. Como uma frequência que não depende do aplauso. Como uma identidade que, em privado, finalmente se torna um lar. Capítulo 16. A coerência que não se negocia. Há um ponto no caminho em que você para de se perguntar o que quer e começa a se perguntar o que está sustentando. Porque querer é fácil. Sustentar é o que revela sua frequência. Querer pode viver em uma ideia bonita, em uma inspiração à tarde, em uma emoção passageira. Sustentar, por outro lado, exige coerência. E a verdadeira coerência não se negocia com cada estado de espírito. Não se vende por conveniência. Não se adia por preguiça elegante. A coerência é o fio invisível que une sua intenção à sua ação, sua palavra ao seu corpo, sua visão ao seu dia. Respire comigo. Inspire sem pressa. Expire como quem solta um argumento antigo. Observe como o corpo entende quando você para de lutar. A coerência começa assim, não no esforço árduo, mas na decisão tranquila de parar de se dividir. Dividir-se é viver em duas vozes. Uma voz diz: Pai, quero mudar. a outra voz diz: Ai, Coge não. Uma voz diz: isso é importante para mim. A outra voz diz: ai, que importa? uma voz diz: Sei o que devo fazer. a outra voz diz. Ai, já veremos. Essa divisão desgasta mais do que qualquer trabalho. Porque quando você está dividido, cada ação custa o dobro. Custa para você fazer e custa para você se convencer. E o pior é que, mesmo quando você faz algo, sente que não é suficiente, porque não nasce do centro. Nasce da pressão, do medo ou da urgência. A coerência que não se negocia é o fim dessa guerra silenciosa. Não confunda coerência com rigidez. A rigidez é uma armadura. A coerência é uma coluna. A rigidez se quebra com a vida. A coerência se ajusta sem perder a direção. Você pode descansar e ser coerente. Você pode errar e ser coerente. Você pode mudar de plano e ser coerente. O incoerente não é descansar. O incoerente é mentir para si mesmo sobre por que você não age. O incoerente não é falhar. O incoerente é desistir e depois justificar isso com histórias que te deixam na mesma. A coerência é honestidade em movimento. Convido você a olhar para sua vida como um rio. Um rio muda de forma, mas não negocia seu curso, ele segue em direção ao mar. Ele pode contornar pedras, pode abrir novos braços, pode reduzir seu caudal em épocas de seca. Mas ele continua. Essa é a coerência que quero em você, a capacidade de continuar sem violência, sem drama, sem perder o norte interior. A coerência não é uma sentença, é uma relação estável com sua própria direção. Permita-me uma parábola.
Em um lugar de estradas de barro, vivia um tecelão de redes para pescadores. Suas redes não eram as mais bonitas, mas raramente se rompiam. Os pescadores as procuravam porque, à noite, quando o mar se tornava imprevisível, uma rede fraca podia custar mais do que uma perda de pesca, podia custar a vida. Um jovem aprendiz chegou à oficina do tecelão, fascinado pelo ofício. Ele queria aprender rápido, queria fazer redes grandes, queria reconhecimento. O tecelão, por outro lado, lhe ensinou algo que parecia chato: o nó. Todos os dias, o jovem fazia perguntas sobre design e tamanho. O tecelão respondia com paciência. Primeiro o nó. O jovem ficava desesperado. É só um nó, dizia ele. O importante é a rede completa. O tecelão sorria, sem corrigi-lo com severidade. Apenas o sentava e pedia que fizesse o mesmo nó repetidamente, até que o nó ficasse igual mesmo quando ele estivesse cansado. Semanas se passaram. O jovem reclamava. Eu consigo fazer isso quando quero. Por que repetir tantas vezes? O tecelão olhou para ele com serenidade e disse: a rede não se rompe quando você quer. Ela se rompe quando você está cansado, quando o vento te empurra, quando o frio te entorpece, quando o medo te apressa. O mar não negocia com sua vontade. Por isso eu não negocio com o nó. Um dia, o tecelão levou o jovem até a costa. Mostrou-lhe uma rede velha e quebrada que o mar havia devolvido. Disse-lhe: veja onde ela se rompeu. Não se rompeu no centro, nem na parte que parecia mais forte. Tinha se rompido em um pequeno nó mal feito. Esse nó não tinha falhado por maldade, tinha falhado por inconsistência. O jovem entendeu em silêncio. Compreendeu que a coerência não se mede em grandes gestos, mas em detalhes repetidos. Essa lição é para você. Sua vida não costuma se romper por grandes decisões dramáticas. Ela se rompe por pequenas incoerências repetidas. O hoje não acontece nada, o só desta vez, o eu mereço usado como desculpa, o amanhã eu volto, que se torna hábito. Esses são nós frouxos. E um nó frouxo, repetido, enfraquece a rede. Agora, não se culpe se reconhecer nós frouxos. O objetivo não é punir você. O objetivo é ajustar. A coerência que não se negocia começa quando você escolhe uma área e decide: aqui meu nó será firme. Não firme por perfeição, firme por cuidado, porque sua energia merece uma rede que a sustente. Escolha uma área específica da sua vida onde a negociação está te esgotando. Não escolha algo abstrato como ser melhor. Escolha algo específico. Seu sonho, sua alimentação, seu trabalho criativo, seu tempo de atenção, seu relacionamento com uma pessoa, seu hábito de dizer sim por culpa, sua maneira de falar consigo mesmo, seu relacionamento com o telefone, sua prática diária. Nessa área, observe seu padrão. Onde você se trai nos detalhes? Onde você faz um nó frouxo? Onde você se permite desalinhar-se e depois paga o preço com ansiedade ou cansaço? A coerência não se constrói com proibições histéricas. Ela se constrói com acordos claros. Um acordo claro é uma frase que seu corpo entende e pode cumprir. Por exemplo, antes de olhar para a tela, respiro e bebo água. Ou, trabalho um pouco com atenção antes de me distrair. Ou, não digo sim sem consultar meu corpo. Ou, não discuto com alguém que só quer ganhar. Ou, vou dormir quando chegar minha hora de cuidar de mim. Não importa qual seja o acordo. O que importa é que seja claro, repetível e que não dependa de emoção elevada. Há um detalhe importante. A coerência que não se negocia não significa que você nunca vai cair. Significa que, quando você cair, vai se recuperar rapidamente, sem drama. Muitas pessoas caem e depois transformam a queda em identidade. Eu sou assim. Eu nunca mudo. Eu já estraguei tudo. Essa narrativa é outra forma de negociação. Você negocia seu retorno, e o retorno é a parte mais sagrada do processo. Não porque seja místico, mas porque é onde se define se o seu caminho é real. Volte a respirar. Inspire. Expire. Agora ouça esta frase como se fosse dita por alguém que deseja o seu bem. Sua coerência não se demonstra quando tudo está fácil.
Ela se demonstra quando você está cansado, quando está sozinho, quando ninguém te aplaude, quando o dia foi difícil, quando surge a tentação de desistir. É aí que se vê o nó. E é aí que o tecido da sua identidade se fortalece. Proponho uma maneira simples de treiná-lo: antecipação. A negociação geralmente vence quando te pega de surpresa. Se você sabe que à tarde se distrai, prepare um gesto antes. Se você sabe que à noite se abandona, prepare um ritual mínimo. Se você sabe que com certa pessoa tem dificuldade em estabelecer limites, prepare sua frase. A coerência não é apenas vontade, é design. Projetar sua coerência é um ato de inteligência, não de controle. É como colocar um corrimão em uma escada, não porque você seja incapaz de subir, mas porque quer subir sem cair. Também convém observar de onde vem a negociação. Às vezes, você negocia por cansaço, às vezes por medo, às vezes por fome emocional, às vezes por necessidade de se sentir livre, quando na verdade você está fugindo. A negociação tem um sabor. Geralmente promete alívio imediato e deixa você com um peso depois. Aprender a reconhecer esse sabor é maturidade. Quando você o reconhece, pode dizer: isso é alívio momentâneo, não coerência duradoura. E então você escolhe diferente. Quero que você perceba algo profundo. A coerência traz paz, mas no início pode trazer desconforto. Porque quando você para de negociar, seu ego perde uma saída. Ele não pode mais dizer, hoje sim, amanhã não. Ele não pode mais brincar com a promessa. E isso o inquieta. É como uma criança que se acostumou a pedir permissão e agora encontra um limite firme. Ela vai chorar um pouco, vai protestar. Mas com o tempo se acalma, porque o limite a sustenta. Seu sistema se acalma quando sabe que há direção. A coerência também revela prioridades reais. O que você sustenta, você prioriza. Não o que você diz, não o que você sonha, não o que você publica. O que você sustenta. Por isso, este capítulo é um convite para parar de mentir para si mesmo de maneira elegante. Não para julgá-lo, mas para libertá-lo. Se você diz que algo é importante, mas nunca o sustenta, talvez não seja importante. Ou talvez o medo esteja bloqueando, ou talvez você esteja saturado e precise limpar. Qualquer uma dessas opções é útil se você a encarar com sinceridade. Agora, vamos falar de um tipo de coerência que poucas pessoas praticam: a coerência emocional. Coerência emocional é permitir-se sentir sem abandonar sua direção. Se você está triste, pode sentir tristeza sem destruir seu dia. Se você está ansioso, pode sentir ansiedade sem ceder ao impulso. Se você está com raiva, pode sentir raiva sem magoar. A incoerência emocional é usar a emoção como desculpa para se trair. Como estou triste, não faço nada. Como estou ansioso, me distraio. Como estou com raiva, digo coisas que não sustento. A coerência emocional é respirar e escolher uma ação mínima que o mantenha no seu centro, mesmo que a emoção esteja lá. A coerência, então, não é uma prisão. É um lar. É saber que há algo em você que não se vende. Não por orgulho, mas por cuidado. Você é sua rede. E sua rede sustenta sua vida. Proponho um compromisso concreto hoje. Escolha um único acordo que você manterá durante um período breve e realista. Não peço que você o anuncie nem que o faça perfeitamente. Peço que você o torne firme. E firme significa isto: quando surgir a negociação, não discuta muito. Faça o gesto. Como o tecelão repete o nó. Como o barqueiro mantém o limite. Como o artesão testa a lâmpada. Como o escultor faz a primeira marca. Tudo se une. Como é que isso se vê na prática? É assim: surge a tentação, surge a desculpa, surge a voz que diz só desta vez. Você expira, sente os pés, diz sua frase ponte e faz o gesto combinado, mesmo que seja pequeno. E depois percebe o efeito. Você recupera o fôlego, recupera o respeito por si mesmo, recupera a energia. Essa recuperação é a verdadeira recompensa. E essa recompensa, acumulada, cria uma nova identidade que não desmorona com o primeiro vento. Se hoje você cair, volte sem se insultar.
E se hoje você se mantiver firme, não se torne arrogante. Apenas registre e isso funciona. A coerência cresce com humildade. O ego quer transformá-la em superioridade. A frequência madura transforma em estabilidade. Ao terminar este capítulo, escolha seu nó. Um nó. Ajuste esse nó hoje. Faça isso com serenidade. E lembre-se, você não está tentando ser perfeito. Você está tentando ser confiável. Quando você é confiável para si mesmo, sua mente se acalma, seu corpo coopera e sua ação se torna inevitável. Não inevitável por obrigação, inevitável por alinhamento. Porque você não negocia mais com o essencial. E quando o essencial não é negociado, a vida, pouco a pouco, começa a aparecer um lugar onde você pode habitar sem se trair. Essa é a coerência que não se negocia. Essa é a rede que o sustentará no mar. Capítulo 17. O ritmo que o transforma em caminho. Há pessoas que acreditam que a transformação ocorre quando finalmente tem um grande dia. Um dia perfeito, um dia inspirado, um dia em que tudo flui e sentem que agora sim serão constantes. Mas a vida não é construída com dias perfeitos. É construída com ritmo. E o ritmo não é uma emoção, é uma estrutura viva. É uma maneira de organizar sua energia para que sua ação não dependa de você se sentir bem ou mal. Portanto, se você quer ascender de forma responsável, precisa de um ritmo que o transforme em caminho. Ritmo significa repetição com intenção. Não repetição mecânica, não rotina sem alma. Repetição consciente. Como o rio que avança com constância, como o farol que gira sem se cansar, como o artesão que testa a lâmpada, como o tecelão que repete o nó. O que muda uma vida não é o evento extraordinário, é a soma de gestos comuns colocados na ordem correta. Respire comigo. Inspire. Expire. Observe se sua mente tenta transformar isso em uma exigência. Preciso ser disciplinado. Preciso acordar cedo. Preciso fazer tudo. Essa voz costuma aparecer quando falamos de ritmo, porque você confunde ritmo com controle. Não é controle, é cuidado. É projetar um dia que te sustente, não um dia que te esmague. Um ritmo saudável não exige que você seja uma máquina. Ele te convida a ser humano com direção. Quero que você entenda por que o ritmo é tão poderoso para a frequência. Seu sistema nervoso adora a previsibilidade. Quando ele não sabe o que está por vir, entra em alerta. Quando entra em alerta, busca alívio rápido. O alívio rápido geralmente é distração, comida sem fome, impulsividade, procrastinação ou qualquer coisa que lhe devolva a sensação de controle. Por outro lado, quando você tem ritmo, seu sistema relaxa. E quando relaxa, você tem mais energia disponível para criar, para trabalhar, para estabelecer limites, para manter a atenção. A frequência aumenta porque há menos caos interno. Mas cuidado, um ritmo rígido se torna uma prisão. Um ritmo vivo se torna um lar. A diferença está nisso. O ritmo vivo tem flexibilidade sem perder o núcleo. Tem um centro que se mantém mesmo que o dia mude. Esse centro pode ser uma prática breve, uma intenção, uma hora protegida, uma ordem de prioridades. O ritmo vivo se adapta sem desistir. Permita-me uma parábola. Em uma região onde a chuva era imprevisível, vivia um padeiro que fazia pão para toda a cidade. Seu pão não era o mais elaborado, mas estava sempre disponível. E as pessoas, secretamente, não iam apenas pelo pão, iam pela sensação de estabilidade. Havia algo no cheiro da massa e no som do forno que acalmava o coração daqueles que viviam com incerteza. Um jovem que queria aprender o ofício perguntou ao padeiro qual era o seu segredo para que o pão saísse bem mesmo em dias úmidos ou secos. O padeiro não respondeu com receitas complicadas. Ele disse: "Eu respeito o ritmo." O jovem riu. "Que ritmo?" "Farinha é farinha." O padeiro olhou para ele com calma. "Farinha é farinha, mas o corpo da massa muda com o clima. Se você não mudar com ela, você a estraga. Se você acompanhá-la, ela se transforma em pão." Todas as manhãs, o padeiro começava no mesmo horário. Não porque fosse obsessivo, mas porque o forno precisava de tempo e a massa precisava descansar.
Ele amassava com presença, sem pressa. Quando fazia frio, ele deixava descansar mais. Quando fazia calor, ele cuidava do tempo para que não fermentasse demais. Ele não reclamava do clima, ele se adaptava. E, mesmo assim, havia um núcleo que ele nunca negociava: acender o forno, tocar a massa, ouvi-la assar. Esse núcleo era sua coluna. O resto era adaptação. Um dia, o jovem tentou fazer pão por conta própria e fracassou. A massa não cresceu. O pão ficou duro. Ele ficou frustrado. Não sirvo para isso, disse ele. O padeiro não o humilhou. Perguntou-lhe: o que você fez ontem? O jovem respondeu: ontem fiquei acordado até tarde, acordei tarde, amassei rápido porque estava com pressa e depois fui fazer outras coisas. Voltei quando me lembrei. Seu padeiro assentiu. Não é o seu talento, é o seu ritmo. A massa não se transforma em pão com o esquecimento. Ela se transforma em pão com presença repetida. É isso que acontece com sua vida. Sua mente, sua energia, seu projeto, sua saúde, seus relacionamentos, tudo é massa. Se você vem quando se lembra, se faz tudo por impulso, se alterna entre intensidade e abandono, sua vida se torna pão duro. Existe, mas não nutre. Por outro lado, se você cria ritmo, a vida fermenta. A clareza aumenta. A ação se torna mais fácil, não porque não haja problemas, mas porque há estrutura. Agora, como se constrói um ritmo? Não se constrói tentando copiar a rotina perfeita de alguém. Constrói-se ouvindo seu corpo e suas prioridades reais. Um ritmo saudável nasce de duas perguntas: o que é essencial para minha frequência? E o que é o mínimo que posso sustentar mesmo em um dia difícil? A resposta à segunda pergunta é fundamental. Porque se o seu ritmo só funciona em dias ideais, não é ritmo. É fantasia. Escolha um núcleo. Um núcleo é um pequeno conjunto de ações que, se você fizer, orientam o seu dia. Pode ser algo como acordar e respirar, beber água, uma higiene simples do espaço, um curto período de atenção no seu projeto, uma caminhada breve, uma refeição consciente, um encerramento noturno. Você não precisa de tudo isso ao mesmo tempo. Escolha poucas coisas, o mínimo sustentável. Em seguida, decida uma ordem. A ordem é importante, porque a ordem reduz o atrito. Por exemplo, se a primeira coisa que você faz ao acordar é se expor a estímulos, sua atenção se dispersa logo cedo. Se a primeira coisa que você faz é um gesto de presença, seu sistema se ordena. Não se trata de moral, trata-se de design. O ritmo é design. Agora, um erro comum é construir um ritmo muito grande por entusiasmo. Você fica animado, faz um plano enorme, cumpre-o por 2 dias e depois desiste. Isso não é falta de vontade, é falta de ritmo vivo. Um ritmo vivo é construído pequeno e se expande. Como a massa, não cresce de uma vez, cresce com o tempo. Se hoje você construir um ritmo que se encaixa na sua vida real, terá sucesso. Se você construir um que se encaixe na sua fantasia, você se trairá. E a traição repetida destrói a confiança. Quero que você veja o seu dia como um círculo. O círculo tem 3 momentos que geralmente definem a sua frequência: início, meio e fim. O início é como você entra no dia. O meio é como você se recupera quando se dispersa. O fim é como você solta o dia para que o corpo descanse. Um bom ritmo não exige que todo o dia seja perfeito. Exige que esses 3 momentos tenham uma intenção. Início, um sinal de presença. Meio, uma breve pausa para retornar. Fim, um gesto de reparação. Se você fizer isso, seu dia se tornará um caminho, mesmo que haja caos. Porque você sempre retorna, você sempre volta, você sempre encerra. A pausa no meio é especialmente importante. Muitas pessoas perdem o dia não no início, mas quando se esgotam. Ao se esgotarem, elas se dispersam, ficam irritadas, se punem, se anestesiam. Um ritmo vivo inclui um breve momento de retorno, 1 minuto de respiração, um copo d'água, um alongamento, uma caminhada curta, olhar para o horizonte, organizar um objeto. Parece insignificante, mas é como ajustar o farol.
Isso lhe devolve a direção. O encerramento também é um ato de frequência. Se você encerrar o dia com estímulos e barulho, sua mente ficará aberta. O sono se tornará leve. No dia seguinte, você começará cansado, e o cansaço o fará negociar sua coerência. Então, seu ritmo se rompe. Por isso, encerrar com cuidado é uma responsabilidade. Você não precisa de um ritual longo. Você precisa de uma decisão: diminuir a intensidade, preparar o corpo para descansar, deixar o telefone longe, ler algo leve, respirar, apagar as luzes. Seu sistema aprende. É seguro descansar. E quando você descansa, no dia seguinte você tem mais energia para agir. Agora, lembre-se de algo essencial: o ritmo não é medido pelo que você faz em um dia. É medido pelo que você mantém durante um período de tempo. E manter implica dias imperfeitos. Haverá dias em que você fará apenas o mínimo necessário. Isso é bom. O mínimo necessário é o seu salva-vidas. Se o dia for difícil, você não desiste, faz o mínimo. O mínimo não é mediocridade, é estratégia. Porque o mínimo mantém o hábito vivo. E um hábito vivo é um caminho. Quero que você perceba a relação entre ritmo e identidade privada. Sua identidade é construída no invisível. O ritmo é a arquitetura dessa invisibilidade. Quando você tem ritmo, sua identidade deixa de depender da motivação. Ela se torna um hábito. E o hábito, com o tempo, se torna caráter. Não como uma frase bonita, mas como uma realidade. Você faz o que faz. Você é o que repete. Proponho um compromisso prático hoje. Não estou pedindo que você redesenhe toda a sua vida. Estou pedindo que escolha um núcleo mínimo de ritmo para amanhã. Apenas para amanhã. Decida 3 pequenas coisas, ou mesmo 2, que você fará em ordem. Escreva se quiser, mas não transforme isso em um plano complexo. Devem ser ações que você possa completar mesmo que o dia se complique. Por exemplo, ao acordar, respirar e beber água. Em seguida, um breve momento de atenção ao que mais importa. Depois, um encerramento noturno simples. Isso é suficiente para começar. Então, quando amanhã chegar, faça isso. E se você falhar em uma parte, não jogue o dia fora. Faça a seguinte: o ritmo não é perfeição, é retorno. Como o padeiro que se adapta ao clima. Ele não desiste porque está chovendo. Ele não desiste porque está calor. Ele se adapta e assa. Se adapta e assa. Se adapta e assa. Feche este capítulo com uma imagem clara. Sua vida é massa. Sua atenção é calor. Sua coerência é fermento. O ritmo é o forno. Sem forno, a massa fica crua. Sem ritmo, suas ideias ficam cruas. Você não precisa de mais ideias. Você precisa de um forno estável. Um ritmo vivo. Ao terminar de ler, escolha seu núcleo mínimo. Decida sua ordem e mantenha-o amanhã. Não para demonstrar disciplina, mas para se tornar um caminho. Porque quando você se torna um caminho, a transformação deixa de ser uma esperança. Torna-se uma consequência tranquila do seu ritmo. E essa consequência é a forma mais real de elevar sua frequência para a ação. Espero que você tenha gostado dessa jornada tanto quanto eu gostei de compartilhá-la com você. Se quiser dar um passo adiante e levar isso a outro nível, não se esqueça de conferir o primeiro link da descrição. Você tem à sua disposição mais conteúdo, exercícios e ferramentas que podem transformar seu caminho. Espero você lá dentro.